Quando a noite cai sobre cidades pacatas, algumas coisas permanecem escondidas, aguardando a escuridão para emergir. E se risadas e música de circo começassem a ecoar, sem que ninguém soubesse de onde vinham, você saberia distinguir diversão de horror. Bem-vindo, você está no Vale Sombrio. Não esqueça de se inscrever, deixar o like e ativar o sininho para não perder nenhuma história. Naquela noite, a cidade de Santa Clara adormecia, como sempre, com suas ruas tranquilas iluminadas apenas pelos postes amarelados e pelas janelas apagadas de casas que descansavam depois de um longo dia de rotina. Era um lugar simples, quase esquecido, onde nada de extraordinário acontecia. E os moradores se orgulhavam dessa calmaria. Mas calmaria é o tipo de coisa que pode ser quebrada de uma vez só. E quando se quebra, nunca mais volta a ser a mesma. Tudo começou pouco depois da meia-noite, quando o som distante de música de circo invadiu o silêncio. Uma melodia infantil e dissonante que parecia atravessar o vento e ecoar pelas ruas vazias. Ninguém sabia de onde vinha, e mesmo aqueles que escutaram de relance preferiram ignorar, achando que fosse alguma festa em uma fazenda próxima. Mas não havia festa. Não naquela noite. Na entrada da cidade, um grupo de figuras surgiu entre a neblina, caminhando lentamente pela estrada como se seguissem uma batida invisível. Palhaços. Suas roupas eram sujas, manchadas de algo escuro que não era tinta. E seus rostos pintados exibiam sorrisos largos demais, vermelhos demais. Carregavam balões que não flutuavam, mas pareciam murchos e pesados, balançando como se respirassem. Eles não falaram nada, apenas avançaram em direção às primeiras casas. O cachorro do Senhor Augusto foi o primeiro a latir, mas seu latido foi interrompido por um grito estrangulado. E quando o vizinho abriu a janela, só encontrou o quintal vazio e o balão vermelho preso à coleira do animal. A invasão foi silenciosa no início, quase imperceptível. Mas logo os moradores acordaram com batidas nas portas, passos correndo pelos telhados, risadas baixas que ecoavam nos corredores. Alguns acreditaram se tratar de uma pegadinha cruel, até que os primeiros corpos foram encontrados. No meio da rua principal, em frente à padaria, estavam 3 vizinhos caídos lado a lado, seus rostos pintados com maquiagem borrada e seus olhos vidrados em um terror que congelara para sempre. Do alto dos postes, dezenas de balões pendiam, cada um gotejando lentamente um líquido escuro que escorria pelo cordão. O pânico tomou conta. Famílias se trancaram em casa, mas isso apenas facilitou o trabalho dos palhaços que batiam nas portas com martelos de ferro, riam com gargalhadas, que mais pareciam soluços animalescos e invadiam cada lar como se já conhecessem o interior de cada um. Não havia polícia suficiente para conter a onda de horror. As ligações se multiplicavam, mas as linhas logo caíram. Quando a delegacia foi cercada, os rádios chiavam apenas com vozes risonhas, que repetiam nomes de moradores, como se alguém tivesse acesso a uma lista secreta. Nomeou do caos, Anne e Miguel, amigos desde a infância, correram pelas ruas estreitas, tentando escapar. Haviam se refugiado primeiro na casa dela, mas quando os palhaços surgiram na janela, balançando lentamente a cabeça como se já soubessem que eles estavam ali, decidiram fugir. A cada esquina, viam mais sinais da carnificina. Portas abertas, corredores manchados, brinquedos infantis abandonados no asfalto. E sempre, os balões, cada vez mais numerosos, presos em cercas, carros, postes, como marcas de conquista. Foram parar na praça central, onde dezenas de moradores estavam reunidos em desespero. Mas os palhaços já os esperavam, posicionados ao redor, cercando-os como predadores em um espetáculo. E foi ali que o massacre tomou proporções inimagináveis. Os risos ecoaram como trovões, e a música circense ressoou de alto-falantes invisíveis. Eles dançavam enquanto matavam, transformando cada morte em parte de um espetáculo grotesco. O sangue jorrava como aplausos invisíveis. Anne e Miguel assistiram, paralisados, até que conseguiram escapar por uma rua lateral, enquanto atrás deles, o mundo que conheciam
era despedaçado. Por horas, vagaram pela cidade devastada, escondendo-se em becos, fugindo das luzes que dançavam no escuro. Viam vizinhos que antes sorriam para eles, agora estendidos no chão com rostos maquiados à força, como marionetes descartadas. E a cada passo, a esperança diminuía. Não havia socorro, não havia saída, apenas os palhaços, cada vez mais numerosos, como se brotassem da própria escuridão. Quando o amanhecer chegou, Santa Clara não existia mais. O sol revelou ruas desertas, um silêncio sepulcral e balões, por toda parte, oscilando no vento, como sentinelas fúnebres. Ana e Miguel estavam entre os únicos sobreviventes. Não sabiam como, não sabiam porquê, mas estavam vivos. Vagaram até a saída da cidade e encontraram pela primeira vez os corpos dos palhaços, caídos e imóveis, como se a luz do dia fosse mortal para eles. Pareciam bonecos descartados, mas ainda seguravam firmemente seus instrumentos, martelos, facas, correntes. A visão trouxe um alívio momentâneo, mas também algo mais profundo, algo que os dois não ousaram admitir em voz alta. Enquanto observavam os corpos inertes, sentiram um chamado, um desejo estranho de pegar aquelas máscaras, de vestir aquelas roupas manchadas, de continuar aquilo que havia começado. Ana e Miguel se entreolharam, exaustos, enlouquecidos pelo trauma. E naquele olhar estava a decisão não dita. Eles se ajoelharam diante dos palhaços mortos e recolheram as máscaras. Quando as colocaram no rosto, sentiram o mesmo riso ecoar dentro deles, como se as vozes daqueles monstros agora vivessem em suas mentes. Santa Clara fora destruída em uma noite, mas a farsa ainda não havia terminado. Dias depois, em uma cidade vizinha, moradores juraram ter ouvido música de circo na calada da noite, e um novo grupo de palhaços surgia, cada um mais cruel que o anterior, mantendo o legado macabro vivo, agora nas mãos de Ana e Miguel. E você teria coragem de enfrentar risadas que escondem morte e caos? Cuidado, porque algumas cidades, uma vez invadidas, jamais esquecem o horror que passou, e os monstros que vieram da escuridão podem ter encontrado novos condutores. Nos vemos na próxima história, aqui no Vale Sombrio.